Oferecimento Unimar, Universidade de Marília e Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação dinâmica para você. Em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Quadrilha tenta assaltar carro forte da Protege na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Galha. Só que o detonador da dinamite não funcionou e o dinheiro nos malotes não pôde ser levado. Os elementos fugiram e agora estão sendo caçados pela polícia. Inflação, menor índice dos últimos anos no mês de março. Como explicar tecnicamente? Você acredita que é essa a realidade? Vem aí novidade nos juros do cheque especial. Também como destaque, alerta, raiva, preocupação com relação à incidência da doença na zona sul de Marília, já que morcego foi encontrado com a doença. Daqui a pouco você vai ter mais informações. E ainda, mercado de trabalho vai reagir neste primeiro semestre ainda? A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. Quadrilha fortemente armada tenta assaltar carro forte da Protege na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Galha. E só não conseguiram porque o detonador da dinamite não funcionou. O repórter Niel Amorim traz mais informações. A Polícia Civil está investigando a tentativa de assalto ocorrida na noite desta segunda-feira contra um carro forte na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Garça e Galha. Os tiros dos criminosos, feitos por fuzis calibre 7.62, ultrapassaram a blindagem do veículo de segurança de valores. Apesar de toda a ação, nenhum valor foi levado, já que as dinamites falharam. O carro forte trafegava sentido Garça-Bauru quando foi ultrapassado por um veículo que transitava em alta velocidade, que em pouco tempo depois parou no meio da rodovia. Os ocupantes começaram a atirar com fuzis em direção ao carro forte. E outro veículo que estava atrás do carro forte parou o trânsito. Os vigilantes se deitaram no chão do carro, uma vez que a blindagem não estava sendo suficiente para parar os disparos. Com medo de morrer, um vigilante teria descido do carro forte, abrindo a porta e correndo para o meio do mato, ao lado da rodovia. Durante a fuga, ele teria caído e machucado o rosto. Percebendo que a porta havia sido aberta, os criminosos pararam de atirar, renderam os vigilantes e colocaram dinamites com o objetivo de explodir o cofre do veículo. Porém, as dinamites falharam. Do lado externo também havia sido instalada uma dinamite que não foi detonada. Um vigilante teria afirmado que viu os criminosos com um fuzil .50, mas a informação ainda não foi confirmada. Várias cápsulas de calibre 7.62 deflagradas foram apreendidas no local. Com dificuldade em abrir o cofre, sabendo que policiais chegariam à rodovia, os assaltantes fugiram sem nada levar. Uma equipe da DIG foi encaminhada para o local. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar veio de São Paulo, liberando a rodovia por volta das 4 horas desta madrugada. E toda a região mobilizada tentando localizar os elementos, o que não será fácil. Inflação oficial desacelera, fica em 0,09% em março, segundo o IBGE. Em 12 meses, a inflação acumulada ficou em 2,68%, menor nível para o mês de março desde 1994. Será que dá para acreditar em tudo isso?
Por isso, convidamos uma autoridade em economia para explicar tecnicamente. Eduardo Rino, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, ouvintes. Zé Henrique, os índices são claros, são as formas que se buscam para conhecer o comportamento da economia. O índice de preço do consumidor amplo, que é o que o IBGE soltou agora, intitulado de IPCA, ele faz esse levantamento mensalmente nas regiões metropolitanas. Se não me falha a memória, são 10 regiões metropolitanas do Brasil, para quem recebe de 1 a 40 salários mínimos. Desse levantamento todo, tudo que eu fui pesquisar, os índices que puxaram para baixo esse valor anunciado de 0,09 foram os dois segmentos de transporte e comunicação. Dentro desses dois itens, nós tivemos uma deflação nos preços das passagens aéreas e, na comunicação, uma redução nas tarifas pelas empresas de comunicação para interurbanos, tanto para os telefones fixos quanto para os telefones móveis. E, por outro lado, nós tivemos uma alta na área da saúde. Então, a não percepção por parte da população é que a minoria desse levantamento que é feito pelo IBGE se utilizam desses dois segmentos que tiveram baixa, que é a parte de transportes da aviação aérea e de interurbanos, tanto de telefone fixos quanto telefones móveis. Para nós, o que sobrou foi a sensação de um aumento na área da saúde e, por isso, a gente não percebe. Associado a isso, nós temos ainda o elevado número de pessoas desempregadas. Então, com essas crises que nós estamos tendo política e com essas crises internacionais ocasionadas pelo presidente norte-americano, nós vamos ter aí um pequeno lapso de retomada de novos empregos. É muito comum a gente ouvir a crítica da população. A gente vai até o supermercado e cada vez os preços mais elevados. A gente gasta mais e compra menos. E aí, Rino? Zé Henrique, é que nós viemos de uma inflação muito alta, nós estamos começando a ter esse controle pelas medidas tomadas pelo presidente do Banco Central e as medidas econômicas que transmitiu aos empresários essa sensação de segurança, com a legislação estabelecendo um teto das dívidas da área pública para a diminuição do déficit. Traduzindo um pouquinho, José Henrique, para aqueles que não são economistas. Eu comparo em proporções menores você administrar a sua família e o que é um presidente administrar uma nação, um governador, um prefeito. Eu não posso gastar mais do que eu recebo ao final de cada mês. Se eu fizer isso, eu não vou entrar no cheque especial ou não vou conseguir pagar o meu cartão de crédito. Com isso, eu vou tendo um déficit que vai criando uma bola de neve e acaba sendo impagável para que eu, enquanto chefe de família, consiga dar condições para a minha família. No país, a mesma coisa. Durante 13, 14 anos, podemos dizer, o governo gastou muito mais do que arrecadava e, com isso, emitia títulos, aumentando a dívida interna nossa, com esses títulos que vão a vencer, né, para dizer que estavam conseguindo administrar um país, que era dessa forma que se estava administrando esse país. Informando que estavam cuidando dos mais pobres, que isso veio a ser desmentido recentemente pelo um levantamento da mudança dos diretores do IBGE, que uma grande parcela do que se dizia que tinham tirado do nível de pobreza não foram atendidos. E os escândalos sucessivos demonstrados pela mídia e pelos programas
que estão ocorrendo judicialmente contra essas pessoas têm demonstrado isso. Então, os custos da manutenção desse crescimento, entre aspas, de brincadeira, fez com que a gente tivesse um déficit, uma má interpretação dos investidores externos e dos próprios investidores internos no nosso país, ocasionando aquela demissão de pessoas em massa. E agora, com a retomada, se nós não tivéssemos em ano eleitoral, se nós não tivéssemos agora essa guerra que o presidente norte-americano está querendo introduzir no mundo, com essa sobretaxação de produtos dos outros países. Então, isso causa uma certa incerteza e haja visto que a gente observa pelo aumento do dólar e a queda da Bolsa praticamente no mundo inteiro, e nós fazemos parte desse mundo. Então, essa percepção de melhora, ela é muito pequena, mas a gente vê que melhorou muita coisa, mas nós vamos demorar ainda, sem assustar ninguém, mais uns 4 anos para que a gente possa chegar àquilo que nós éramos como economia em 2013 ou 2014. Então nós temos que melhorar muita coisa. Só que estamos num ano com uma indefinição política, não sabemos quem será o futuro presidente, quais serão as linhas econômicas que ele vai adotar, se vai continuar com essa linha de austeridade fiscal, conseguir acabar com a maioria das empresas estatais, que é um poço sem fundo de todos os tributos que nós pagamos. Então, possa ser que a gente antecipe a abertura de novos empregos, e o mundo lá fora está com dinheiro, está ávido para ter uma definição mais concreta do Brasil para vir para cá para investir em infraestrutura, em saneamento, e, enfim, uma série de outras atividades inerentes de governo que não são feitas por falta de recursos. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. Do que se trata, Rino? Esse sistema é o que produz o índice que foi publicado agora, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele estabeleceu que seria realizado nas capitais, aonde você tem região metropolitana, e incluíram, se não me engano, mais o município goiano e de Campo Grande. Então nós temos aí 10 regiões metropolitanas no Brasil, e se estabeleceu que a pesquisa é feita só na região urbana, pegando 90% dessa população nessa pesquisa mensal. Aí você vai ter, então, esse reflexo do consumo dessas pessoas. Bem, só para a gente concluir, bancos anunciam novas regras para cheque especial, mudanças a partir de 1º de julho, liquidação da dívida do cheque especial de forma parcelada. Juro do cheque especial que está em torno de 320%. Otimista? Zé Henrique, isso já deveria entrar mais cedo com a queda que nós tivemos da taxa da Selic, só que nós víamos os bancos tendo que fazer uma reserva muito alta pelo incentivo que foi dado à população de crédito fácil e o valor alto da inadimplência, até pela questão do desemprego, que ele então tem que ter essa reserva para poder estar garantindo os seus objetivos e as suas metas. Não podemos deixar de mencionar, e também não sou maluco, que banco ele foi feito para dar lucro. Ele é uma empresa cujo capital é o dinheiro que empresta, mas não com essa exorbitância. Então hoje eles estão com um spread. O spread é o que eles querem ter de lucro, a diferença que tem de tudo que ele gasta para se manter e o que ele quer ter de lucro. Ele é muito alto. Já estive lendo que o presidente do Banco Central já está em negociação para que no segundo semestre a gente, como nós
réis mortais, como eu costumo dizer, que somos os consumidores, podemos perceber essa diminuição dessas taxas de juros. Muito bem. Obrigado ao economista Eduardo Rino. Destaques do momento da imprensa nacional. Pará, tentativa de fuga e assassinatos deixam 32 mortos em menos de 24 horas. O Roma vence Barcelona por 3-0 e vai à semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Super Barça de Messi está fora. E nesta quarta-feira temos Real Madrid e a Juventus da Itália. Preço da passagem aérea sobe 14% em um ano. Prêmio da Mega Sena acumulado, 25 milhões nesta quarta-feira. Daqui a pouco você confere. Alerta para o caso do golpe do Fundo de Garantia. Cuidado para não cair nele. Também preocupação em Marília com raiva. Morcego foi detectado com raiva e alerta na Zona Sul de Marília. E o Dia da Engenharia, cada vez mais importante no nosso dia a dia. A gente volta já já.